Olá, queridos amigos, jamais esquecendo de rogar a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo para cada instante em que buscamos no estudo da doutrina espírita conhecer um pouquinho de nós mesmos para que possamos melhorar, aprimorando assim a nossa condição, nossos vínculos com o próximo, afinando assim cada vez mais o nosso coração com o de Jesus e auxiliar nesse grande instante da transição. E para isso, cabe a cada um de nós a busca pela reforma íntima, a busca pela sintonia cada vez maior com Cristo Jesus. Estamos no livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Item 3, Guerras. Pergunta de Kardec 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Pergunta 743 de Allan Kardec. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. 744-A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização momentânea, para sovar os povos a fim de fazê-los andar mais depressa. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. Sobre esse tema, guerras, companheiros, a espiritualidade é muito clara. Ainda haverá, enquanto a predominância da natureza animal estiver sobre a espiritual. Ainda não compreendemos a justiça e nem estamos praticando a lei de Deus. Isso dá margem a todos esses acontecimentos aos quais estamos vivenciando no planeta nesta época de transição. Guerra é luta armada entre nações ou entre partidos do mesmo povo. Hostilidade declarada, constante. Existe a guerra civil, luta armada entre partidos da mesma nacionalidade. Existe a Guerra Fria, estado de relações internacionais caracterizado por política de constante hostilidade entre diversos grupos, sem contudo tomar a forma de conflito armado. Existe guerra de nervos, período de forte tensão entre indivíduos, nações ou partidos adversários. Guerra psicológica, emprego sistemático de uma propaganda destinada a influenciar as populações ou os exércitos inimigos. Guerra química, forma de guerra em que seriam empregados agentes químicos, biológicos ou radiológicos. Guerra total, que abrange todas as atividades de um povo e visa aniquilar o adversário. Vejam, na nossa condição, vivenciaremos isso até expurgarmos toda essa violência que trazemos. Victor Hugo, no livro Árdua Ascensão,
na página 166, esclarece algumas questões referentes à guerra. E ele nos diz, abre aspas, será um crime atender-se ao chamado da pátria para ir matar? O homem nunca tem o direito de matar. Todavia, ele cumpre o dever de defender e preservar a vida. Se puder impedir que o outro pereça, é melhor. No caso, porém, da guerra, na possibilidade atual de ser evitada, em razão da agressividade que predomina ainda em a natureza humana, esta deve ser travada sem que desapareçam dos beligerantes os sentimentos próprios de humanidade. Se o modo de ter a existência destruída no campo de batalha levar o homem a matar o outro, tomando a iniciativa antes que aquele o intente, será considerado isto um assassinato? Sob a ação descontrolada do medo que é responsável por muitos descalabros e loucuras, o homem que se encontra na área perigosa para preservar a paz e defender oprimidos, se toma a iniciativa do ataque, não é tido como assassino, porquanto, não se podendo ali dialogar a estratégia do combate, não raro se utiliza da surpresa para abreviar a luta, diminuir o número dos mortos e restabelecer a ordem. Nesse caso, não há um assassinato, mesmo porque a sua vida está em jogo, exposta a idêntico perigo. Como se poderá acabar com a guerra? Em tempo que ainda está distante, ela desaparecerá da terra quando os homens aprenderem a discutir os seus interesses antes que os impor, atender seus deveres sem os transferir para outros, superar suas ambições exageradas através do cometimento que aconselha não possuir além do que possa controlar e gerir a benefício de todos, vencer as propensões para o domínio antes de haver logrado submeter as suas próprias imperfeições, a si mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Enquanto isso não ocorrer, refluindo de cada indivíduo no rumo da humanidade, a criatura pode apagar os pequenos incêndios domésticos com a água da calma e do esclarecimento, fazendo-se receptivo à linguagem do bem e da fraternidade no lar, na oficina de trabalho, na rua, onde quer que se encontre. Dessa paz pessoal surgirá a paz coletiva que predominará no organismo vibrante da sociedade. Fecha aspas. Item 4. Assassínio. Pergunta de Kardec 746. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. 747. Há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. 748. Deus excusa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade o pode acusar, mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer. 749. O homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Não quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. 750. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Um e outro o são igualmente, porque todo crime é crime. Aqui vamos esclarecer que o parricídio é o assassinato de um dos pais ou ambos pelo próprio filho,
E o infanticídio é o assassinato da criança recém-nascida pela própria mãe, no pós-parto. Ações lamentáveis, né? Não dá para dizer qual é a pior. 751. Por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Nesse item 4, sobre o assassínio, vemos que é um crime aos olhos de Deus, pois não podemos tirar a vida de um semelhante. Ao mesmo tempo, a espiritualidade superior explica que não somos capazes de julgar nem essas situações. Cabe apenas a Deus Pai reconhecer a dificuldade do filho que comete o crime, do filho que sofre a violência. Vejam como nosso planeta ainda está em condições tão inferiores, tanto que na última pergunta comenta-se sobre certos povos adiantados do ponto de vista intelectual, onde o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação. Isso vem revelar que o desenvolvimento intelectual não acompanha o desenvolvimento moral. Então, nós vemos que temos que buscar o desenvolvimento nas duas asas, para podermos nos tornar melhor e, assim, tornar o planeta melhor, as leis mais evoluídas e equilibradas. Item 5. Crueldade. Pergunta 752 de Allan Kardec. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. 753. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É a isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer esta influência. 754. A crueldade não decorre da falta de senso moral? Dize que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe em princípio em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma num botão de uma flor que ainda não se abriu. Nota de Allan Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. 755. Como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos, existem os temporãos. Elas são, se quiseres, selvagens que só têm da civilização a aparência,
lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados, com a esperança de também se adiantarem. Mas se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado, mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhe qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem. Aqui podemos refletir, conforme as respostas da espiritualidade superior, que precisamos olhar para nós, para sabermos se ainda estamos utilizando, fazendo uso desses instintos mais primitivos, de violência, de crueldade. Isso ainda é resquício daqueles de nós que não conseguiu desenvolver o lado moral. Então, no comecinho até se coloca que se a lei de destruição é uma necessidade, como vimos, a crueldade é a pior parte dela. É a parte que ainda onde temos que nos corrigir. Precisamos estar muito atentos se não somos cruéis no pensamento, nas palavras, nas ações, se ainda estamos carregando esse tipo de condição inferior de mazela e buscarmos nos exemplos de Jesus a reforma íntima. Aqui fica bem claro que todos temos a essência divina em nós e podemos desenvolvê-la. Está lá, em estado latente. Precisamos descobrir em nós, desenvolver essas qualidades, essas potencialidades no bem. Item 6. Duelo. 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, encarados como, abre aspas, o juízo de Deus, fecha aspas. Esse juízo de Deus se refere à ordalha, uma prática judicial pré-medieval usada para determinar a culpa ou a inocência de um acusado. Acreditava-se que Deus interviria diretamente para proteger o inocente e condenar o culpado, revelando a verdade através do resultado de uma provação física. 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? É um suicídio. 758A. E quando as probabilidades são iguais, é um assassínio ou um suicídio? É um e outro. Nota de Allan Kardec. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque atenta friamente e com propósito deliberado contra a vida de seu semelhante, em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. 759. Qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O do orgulho e da vaidade,
duas chagas da humanidade. 759. Mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Nota de Allan Kardec. Há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingi-los. Item 7. Pena de morte. 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando todos os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Nota de Allan Kardec. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito, lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar, a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, acharias tudo natural e talvez, como juiz, tivesse feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. 764. Jesus disse, abre aspas, quem matar pela espada perecerá pela espada, fecha aspas. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Tomai tento. Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus.
É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em uma outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, abre aspas, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. 765. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Bom, com relação ao duelo, não os temos mais nos tempos de hoje, apenas os duelos mentais, vamos dizer assim. Com relação à pena de morte, vejam que interessante. Ainda faz parte da nossa condição inferior, porém, em determinadas épocas passadas e atuais, podemos reconhecer nos países mais civilizados um avanço mesmo nessas leis. Mas, como bem diz aqui a espiritualidade superior, as leis humanas modificam-se com o progresso e vão se modificar ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Estamos muito distantes ainda de estarmos em harmonia com as leis divinas, as nossas leis humanas. Por hoje ficamos por aqui, queridos irmãos. Possamos fazer não só as nossas reflexões, mas as nossas transformações íntimas, morais para melhor. Um grande abraço, fiquem todos no amor de Jesus.